Olá a todos! Como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo, seu canal Luz no Fim do Túnel, neste 6 de setembro. Hoje é uma sexta-feira, estamos aqui no litoral paulista, aqui em Santos. Um pouco nublado aqui, por volta aí de uns 19 graus. Bom, hoje eu vou falar sobre a ditadura cibernética. Vamos analisar mais a fundo o episódio aí ocorrido aqui no Brasil, o embate do STF com o Mr. Elon Musk, o bilionário aí norte-americano, na verdade nasceu na África do Sul. Vamos falar a real sobre o X. A ditadura cibernética vem aí. É fora de dúvida que crimes hediondos foram cometidos através de conluio armado no X. O assassínio de crianças em creches foi um desses crimes tratados aí nesta rede social. É fora de dúvida que o governo pediu quebra de sigilo de criminosos por uma questão de segurança da população, das famílias, dos cidadãos, das pessoas. É fora de dúvida que o X se recusou a fornecer os dados, alegando a sua liberdade de expressão, os seus termos de uso e outras falácias, porque diante da vida humana nada é mais importante. Bastou o governo dar um ultimátum no contrato do Starlink e imediatamente o gostosão Elon Musk tirou a plataforma X do ar. É fora de dúvida que o principal objetivo da Starlink é mapear os recursos minerais e vegetais do Brasil e se apossar deles, pois é isso, para isso que serve o Starlink. Ele fornece internet, ele também faz escaneamento, vigilância, espionagem. Aliás, como é o modus operandi do imperialismo yankee aí, do globalismo, do sionismo. Aliás, como o disse explicitamente a generala Richardson, quando passou com seu porta-aviões aí por estas águas. Nem é preciso dizer que a falsa direita traída, piranha e vendida está do lado do Elon Mosca. Bom, vamos analisar mais a fundo esta trama hoje aqui no nosso canal. Muitos de nós fomos usuários do antigo Twitter, do atual X, o qual foi muito censurado, praticou muita censura num certo momento. Foi lá que Donald Trump foi cancelado, foi no X. Bom, agora o X é acusado de não censurar nada nem ninguém, né? Estamos então no meio de uma briga que se vende como respeito à liberdade de expressão. Com certeza é muito mais do que isso. Quer dizer, não é que ele é acusado de não censurar nada nem ninguém, né? Ele foi acusado aí pelo Elon Musk, né? Quer dizer, o STF foi acusado, né? Bom, o geopolítico e escritor Alfredo Jalife disse que a batalha de Kamala contra Trump está sendo transferida para outros países. No caso aí, um país muito importante, chamado Brasil, né? O Financial Times levou em seu editorial que há limites para a liberdade de expressão. Um ambiente perigoso está se formando. Um autoritarismo hipócrita revela que as democracias não funcionam mais como antes. O Financial Times mencionou que o governo do Brasil fez críticas ferozes às redes privadas virtuais, as VPNs aí. O juiz mais controverso e famoso do Brasil, Alexandre de Moraes, estabeleceu multa para quem acessar o X com VPN, redes privadas virtuais, aplicativos que permitem acessar da tua casa, né, mas a partir de uma conexão em um outro país, né? Bom, todo mundo tem um endereço aí na internet e ao ativar esse VPN aí, você vai estar no Brasil triangulando o teu endereço IP para um outro país, por exemplo, na Espanha, na China, na África do Sul, né? Daí você poderia acessar o X, por exemplo, da Argentina ou dos Estados Unidos. O Alexandre aí estabeleceu multa exorbitante no Brasil de R$ 50.000 se você entrar nessa VPN toda vez que você usar. Eu acho isso daí um exagero, né? Porque você não tem que penalizar o usuário, né? Você tem que penalizar a rede, né? Tem que penalizar porque ela também está indo contra a lei brasileira, né? Vamos entender por que eu digo que você tem que penalizar essa rede. E não havia outra opção a não ser essa daí. Bom, então temos essa situação de defender a liberdade irrestrita,
da rede, não importando a identidade política da pessoa, mesmo que o STF aplique multa. Então nós temos que fazer isso daí, defender uma liberdade restrita, total, absoluta, né? Mesmo que o STF aplique multa. Bom, o X no país tem 20 milhões de seguidores, né? Parece até pouco. O Facebook teria algo como 90 milhões de seguidores, né? Bom, o Elon Musk disse que vai trazer à tona toda a sujeira do magistrado. Né? A sujeira do magistrado, por exemplo, vai dizer que ele bloqueou aí bolsonaristas ou pessoas que cometeram agressão contra o STF ou que cometeram um discurso de ódio. Mas e a sujeira do X? O conluio para crimes hediondos, inclusive crimes que foram perpetrados aqui no Brasil. O Elon vai varrer para debaixo do tapete, né? Claro, para debaixo do tapete do Brasil, né? Bom, os usuários, então, reclamam da censura do STF. Outros reclamam dos crimes que foram tramados lá no X, né? O Financial Times diz que o X não serve para mais nada como plataforma de informação. Bom, vamos tentar lançar alguma luz neste assunto. Eu trouxe vários temas aí à baila, agora nós vamos começar realmente, após esse preâmbulo, aí vamos entrar no assunto e fazer a análise que nós queremos aqui. Há um grande vácuo legislativo no mundo agora. Os países estão sendo dominados por cortes judiciais. Algumas dessas cortes, por exemplo, a Tribunal Penal Internacional, são completamente inúteis, né? Outras cortes, por exemplo, a do Brasil, ela demonstrou força. É preciso muita coragem para você peitar o imperialismo, como o STF está fazendo. É preciso muita coragem para isso. O México também está tentando fazê-lo. Bom, então a questão da liberdade de expressão não pode bater de frente com a questão da soberania. Uma vez que, agora é o ponto, essas redes transnacionais são frequentemente usadas para desestabilizar países. Foi o que aconteceu na Ucrânia, lá em 2014, na Líbia, quando eles acabaram com a vida do Gaddafi, na Síria, as primaveras árabes aí. Veja, as redes atacam a soberania nacional de um país. Isso aí não é uma coisa espontânea, isso é uma coisa planejada. Quer dizer, ela é espontaneamente planejada, ou ela é planejada de uma maneira espontânea. Seja lá qual for o regime que eles tenham, alguém se beneficia tremendamente da desestabilização dos países. Alguém que quer vender armas, alguém que quer estabelecer rotas de tráfico de drogas, alguém que quer arregimentar mercenários, alguém que quer roubar valores, alguém que quer se apossar de produtos minerais e vegetais, ou quer se apossar de lítio, de petróleo, né? O Pentágono é um grande acionista dessas redes sociais. Veja, as redes são aí, vamos dizer, escaneadas dia e noite pela NSA para acumular dados e informações de cada usuário. Não raro há consequências inesperadas quando os interesses de subverter e prejudicar as soberanias nacionais levam os países a boicotarem essas redes, como fez o Brasil agora. Isso traz prejuízos às redes, não só ao testa de ferro aí do Pentágono, o Elon Musk, mas também ao próprio Pentágono, né? E ao Estado profundo, ao Deep State. Então, as redes sociais, as pessoas não têm noção disso daí, são armas de guerra política, de guerra informacional, de criação de polarização, de divisão, de implantação do ultraliberalismo privatista. Bom, é claro que ela não é só isso, né? Às vezes também tem um lado bom das redes, o lado benéfico, né? Mas não há legislação que regule as redes, menos ainda na América Latina, né? Daí ao fato, como não há legislação, daí ao ativismo judicial é um pulo, né? Veja, as cortes aí, por exemplo, a do Brasil, ela é obrigada a meter a mão na massa, uma vez que o poder legislativo está hipnotizado aí pelo atratismo democrático das redes, sem perceber que a soberania do país está indo para as cucuias, né? E o dono da rede aí, frequentemente ele está enfiando uma revolução colorida, um Maidan aqui dentro, né? Além de lucrar horrores, né? Tudo pela liberdade de expressão, né? Bom, uma tese que passou batida aqui no Brasil, nessas análises todas que estão sendo feitas a respeito desse tema,
é a disputa de braço entre a Kamala e o Trump. Essa briga já foi transferida para o Brasil. Ora, vamos ver, ó, o Trump apoia o Bolsonaro é inimigo do Lula. Ambos têm apoiadores no Congresso Nacional e também nos estados, né? O Brasil é uma federação, não existe lá muita margem de manobra e para um dos lados destruir o outro, né? Nós ainda vivemos numa democracia capenga, canhestra, né? Mas ainda existe uma democracia. Capenga, mas existe. Veja, as redes ganham quantias imensas com propaganda, com acesso pago. Veja, as redes não são jornalismo do modo tradicional. Veja, a sua propaganda aí das redes muitas vezes é o pop-up, né? É os vídeos que entram do nada na tua frente, né? Que já estão vendidos, né? Veja, para você não ver a publicidade, você tem de pagar, como faz o YouTube. Por exemplo, o YouTube ganha bilhões apenas para impedir a propaganda chata nos teus vídeos, né? Você paga aí R$ 25 por mês, né? Bom, então o primeiro ponto é que as redes são armas de guerra e vivem dos seus lucros. Outro ponto é a sacrossanta liberdade de expressão. Isso aí está na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Daí tem aquela coisa, olha, de que eu posso ser contra a porcaria da tua opinião, mas eu defenderei até a morte o teu direito de dizê-la. Bom, isso daí eu sou mais prático. Aquilo que não serve para a segurança da sociedade tem de ser descartado, deletado, denunciado. Daí chegamos ao ponto em que alguém com mais poder de ação e decisão pode decretar o bloqueio da própria rede, não é assim? Vamos lá, eu tenho um canalzinho, né? Por exemplo, eu tenho esse canal, canalesco, certo? Do qual eu tenho muito orgulho. Veja, eu sou um colaborador da rede. Se eu não acreditasse na liberdade de expressão, eu não faria canal, não faria vídeo, né? Não faria nada disso. Agora, existe o tal termos de uso. As pessoas podem denunciar, podem limitar a divulgação, podem desmonetizar. Como eu já tive vários vídeos desmonetizados. Ó, você sempre poderá sair daqui para um outro vídeo. Veja, eu não entendo gente que fica num canal para se aborrecer, para se irritar, para irritar o canal. Veja, está cheio de canais que podem ser mais úteis para o indivíduo. Você vai achar um canal que te agrade. Agora, você cancela tudo, você tira tudo de 20 milhões de usuários. Veja, então eu diria o seguinte, que são 20 milhões de pessoas sem perspectiva nenhuma de poder, né? Teoricamente são 20 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas organizadas poderiam cancelar o próprio tribunal que as cancelou. Claro, se tiverem união, propósito, tática, estratégia, mas não tem nada disso. Passa o dia brigando e lacrando aí na rede, né? Quer dizer, uma parte mínima dessas 20 milhões de pessoas cometem, inclusive, crimes, né, na rede. Contudo, na questão de segurança, eu prefiro, veja, é uma opinião pessoal, eu prefiro não ter uma rede a ficar sujeito a algum crime gestado lá na rede. Pior ainda, alguém da minha família, né? Eu prefiro não ter uma rede do que ficar sujeito a um crime hediondo, como ocorreu aí com essa rede. Bom, então nós temos um juiz que não deseja lacração nas redes, né? Então é isso que move o STF? É claro que não é só isso. Bom, vamos analisar o que anda por trás das redes aqui. Por exemplo, o que anda lá na eleição dos Estados Unidos? Estava entrando nesse tema. Veja, nós poderíamos dizer que o Joe Biden ou a Kamala apoiam o Lula? Veja, nós poderíamos dizer que o Alexandre apoia o Lula? Veja, não tem bobo nesse jogo. Mas o interesse de quem se apoiar na segurança do usuário falará mais forte. Veja, o argumento do governo de que as redes perpetram crimes de modo anônimo não é um argumento desprezível. O argumento das redes pode ser simplesmente assim, ó, dane-se o que você acha, nós estamos aí para faturar alto. Claro que eles não vão dizer isso daí. Eles vão dizer assim, você é contra a liberdade de expressão? Bom, eu deixei claro, entre segurança pessoal e liberdade nas redes, é preferível a segurança pessoal, né? Porque se você estiver vivo, você pode usar a rede, né? Agora, morto não precisa de liberdade de expressão, né? Claro, estou sendo drástico, né? Veja, o Brasil é um país icônico. O Brasil é o maior país da América Latina, é uma grande potência geoeconômica. O Brasil tem o maior avanço tecnológico da América Latina. O que acontece com o Brasil repercute no mundo. Vocês não têm ideia de como o Brasil é um país relevante no mundo, né? Olha, nós somos mais de 200 milhões de habitantes.
Então, o Brasil tem um peso. O Brasil ter peitado aí o Elon Musk, isso aí tem um peso considerável na geopolítica. É preciso colocar também, veja, nessa análise, o fator direita e esquerda, essa briga, o fator Bolsonaro, o fator Lula nessa equação. Dia 7 de setembro vai haver comício. O assunto X aí está na boca do eleitor, né? Agora vamos ao ponto principal, onde eu queria chegar. O STF também pretendeu sancionar a Starlink. Veja, aí ele mexeu em uma coisa realmente importante. Veja, porque o X não é tão importante quanto o Starlink. Veja, o Starlink é uma empresa que está relacionada ao X, né? É uma empresa aí, o Starlink, onde também entra o fator Elon Musk. Veja, ele tem 40% da empresa, segundo o que se diz, né? A gente está acreditando na mídia aí, né? Eu já disse, eu acho que o cara é um canastrão, é um ator, é um representante, é um relações públicas, mas enfim, eu não vou entrar no mérito dessa questão, se ele é um gravatinha representando um papel. Ele representa um papel, sim. Se ele é aquilo, tudo que a mídia diz que ele é, bom, vamos partir do princípio de que ele é. Veja, em 2022, quando o Bolsonaro ainda estava no poder, o Musk aí viajou aqui para o Brasil e anunciou a chegada da Starlink. Veja, ela vai fornecer internet via satélite aí para 102 países. Daí que em 2022, né, o Brasil passa a usar a Starlink. Os americanos estavam desesperados com a possibilidade do Brasil ter usado a Huawei, né? Inclusive eles conseguiram boicotar a Huawei dentro dos Estados Unidos. Bom, e agora a gente chegou num ponto aí, 2 anos depois, que a Starlink vai bloquear o X aqui dentro do Brasil. Veja, a Starlink fornece internet de graça ao Brasil, né? Quer dizer, eu não acredito que é de graça, pode ser de graça para o usuário final, mas assinaram o contrato lá em Brasília, né? Então, só que o Starlink, ele também escaneia o solo do Brasil, ele vigia, ele espiona, ele monitora, né? Então temos aí a versão oficial. O STF deu um prazo para o X nomear um representante legal no Brasil. O Musk disse que não quer, que não vai ter um representante legal no Brasil, e o juiz mandou ver, ameaçou vetar o contrato com o Starlink. O Musk correu para bloquear o X. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que o que está em jogo aí? Que tem uma Huawei e uma China nessa equação? Veja, é verdade que o mesmo STF... Então veja só, o mesmo STF que lá atrás aceitou a condenação do Lula, esse mesmo STF anulou sua condenação e o reabilitou politicamente. Então temos aqui um jogo que é político e judicial. E nós temos um STF que está defendendo a instituição presidência do Brasil, o governo do Brasil, né? O direito do Brasil ser soberano, o direito do Brasil obedecer à sua lei. Aí, no caso, a lei não permite que uma transnacional não tenha um escritório, um representante legal dentro do Brasil. E aí entra Starlink na equação. E aí é que a coisa entra com tudo no âmbito da geopolítica, né? Vocês estão entendendo como que esse jogo é muito maior do que a gente imagina? Então veja só, o STF ele tem de agir em prol da segurança institucional da própria política brasileira. Eu sei, hoje a gente está vivendo aí um discurso de direita que é revolucionário. A extrema-direita, ela é revolucionária, ela é a força vigente hoje no Brasil e em grande parte do mundo. Ela usa um sistema de antissistema, de antidireita, de antissistema, antigoverno, anti-Estado. Só que tudo isso serve ao grande capital. No fim das contas é isso, né? Serve ao capitalismo. Esse discurso antissistema, antissistêmico, antigoverno, anti-Estado, antipolítica pública, antipolítica social, anti-assistencialismo, enfim, anti tudo aquilo que se constituiu aí ao longo de décadas e séculos, né? Esse discurso é revolucionário, né? Só que é o seguinte, a nossa Constituição não permite uma transnacional não ter representante aqui dentro. Bom, daí o Moraes, que é o cara que mostra a cara, é o cara que é exposto na grande mídia, veja, não é o Moraes, né? É todo o STF. Só que a cara dele é que vem na frente. Todo o STF estabelece essa multa aí de R$50 mil pelo uso de VPN. Daí, então, senadores e deputados têm de pagar pelo uso de VPN. Bom, aí nós temos um conflito de interesses, né, entre o STF e o próprio Congresso. A nossa pergunta tem de ser, a Suprema Corte foi longe demais
na sua luta aí contra o discurso de agressão, o discurso de ódio na internet, esse é um ponto, né? Mas vocês já viram, tem outra coisa por trás, né? O Senado tem a atribuição constitucional para julgar juízes da Suprema Corte, então ele que julgue. Mas 60% dos senadores não tem interesse em tirar o Xandão. Não tem. Veja, um ponto muito importante aqui é que no mês de outubro, lá, os Yankees endinheirados vão fazer o diabo lá nos dois campos, para adorar a pílula para o público, né? Veja, ele sempre critica a censura dos outros, né? Só que agora o Brasil está na equação e o Moraes está no centro da disputa. O Moraes cancelou contas ligadas a indivíduos da direita e bolsonarista. Bom, ninguém vai dizer que o PCO é de direita ou que o Rui Costa Pimenta é de extremo direita. Dirão que é uma exceção, que a maioria dos bloqueios é de bolsonaristas, é de direita, é de extrema direita, etc. Né? Bom, daí o Moraes então afirma que ele fez isso daí para proteger a democracia brasileira, para proteger as instituições, para defender a estabilidade do sistema político brasileiro, para defender o sistema, para defender a soberania do Brasil, para defender a Constituição e as leis brasileiras. Eu entendo que transnacionais como o X não podem transgredir, não podem assim subverter as constituições dos países. É exatamente o que eles estão fazendo. Então, goste-se ou não, o STF está no seu direito e ele tem o poder para o exercer. Goste-se ou não, né? Quem tem poder que use. Se ele não usar, outro vai usar. O poder não admite vácuo. Ele está usando um poder do qual ele goza. Ele goza desse poder e ele o exerce. Ele tem poder para exercê-lo. Ele está sendo forte nesse ponto. Você pode não gostar, mas está aí. Ele está exercendo. Então, o Elon Musk ele está brigando, né? Na verdade, ele está tripudiando com o governo brasileiro, com o governo aí do Lula. Então, o Musk diz que o Alexandre está sabotando a liberdade de expressão. O STF, por sua vez, ele tem que defender a lei brasileira e proteger a segurança do cidadão. Então, ele tem argumento, né? E que o X está burlando a lei brasileira e tem de ter um representante aqui. Então, ele está no seu direito. Você pode não gostar do STF, mas ele está no seu direito. Paralelamente a isso, veja só a questão do Telegram. Veja, é um outro processo usado para prejudicar a Rússia e o Putin. Veja, poderia ser algo daí da turma da Kamala, do Deep State por trás da Kamala. Uma vez que o Trump quer se aproximar do Putin, não desejaria prejudicar a rede social russa. Talvez seja melhor de todas as redes aqui no Ocidente, o Telegram. Agora, o Putin disse que prefere a Kamala. Claro, ele está jogando também. Mas nas entrelinhas ele está dizendo, olha, eu estou pouco me lixando para a tua eleição, vocês entenderam? Para mim dá na mesma. A minha guerra aqui com a Ucrânia segue sendo a mesma. Né? Bom, isso ocorre no mesmo momento em que o Jacob Sullivan, né, o Jacob Sullivan, o conselheiro de segurança lá, Casar, faz uma visita à China. Não porque ele deseja se aproximar da China, mas para tentar costurar alguma coisa contra a Rússia. Né? Bom, eu posso estar errado. Sempre se pode errar na análise geopolítica, mas me parece que o banimento aí, talvez até temporário, e provavelmente vai ser temporário, da plataforma X do Brasil, embora pareça algo mais radical, de uma certa forma e sob um certo viés, é bom para os BRICS. Sobretudo se você verificar de que lado que o Elon Musk está lá dentro do Deep State dos Estados Unidos. Veja, ele está do lado de quem? Do Pentágono. O Pentágono, por sua vez, pode estar mais ligado à Kamala do que ao Trump. Bom, não é essa a questão. É possível dizer que a saída do X do Brasil é pior para o Bolsonaro, é pior para a direita brasileira. Bom, mas tudo aqui no Brasil deve ser analisado dentro de uma perspectiva caleidoscópica, vamos dizer assim. Pois veja, a Kamala ela é Lula, o Moraes é Lula e o Trump é Putin. E Putin é o coração dos BRICS. Então é um balaio de gatos, estão entendendo? É possível até dizer que o mais prejudicado com a saída do X, bom, eu acho mesmo que o mais prejudicado é a ala direitista do Congresso Nacional, o qual até agora não faz nada assim, para definir o escopo das redes sociais no Brasil. Quer dizer, se o Congresso não legisla sobre até onde a rede pode ir, até onde a rede social pode ir, se ela pode ter uma liberdade restrita e ela não tem que revelar a identidade dos piores criminosos que estão agindo ali, a socapa, a espreita, e deixa o STF com a faca e o queijo na mão. Se você não legisla, legislo eu. Pô.
Não esquecer também que pode acontecer até do X voltar amanhã ou daqui uma semana. Vamos ver, né? Bom, vamos explicar ainda um pouco mais. Veja, estamos com 25 minutos, a fase final do nosso vídeo aqui. Veja, então existe a ala do Lula, da Kamala, do Biden, dos democratas aí de um lado, e tem a ala dos republicanos, aí, do Trump, do Bolsonaro, da direita do outro lado. Bom, a justiça está muito politizada aqui no Brasil. Isso vem desde Petrolão, Mensalão, Lava Jato. Ela veio se politizando, o brasileiro se politizou muito. Bom, a polarização nos Estados Unidos, lá a gente podia dizer, você tem autocratas nacionalistas de um lado versus democratas globalistas de um outro lado. É um retrato fiel aí da Torre de Babel, né? Bom, isso se reflete no que está acontecendo, no sistema em curso aqui no Brasil. Bem, como eu disse, o Congresso não legisla, não estabelece onde deve chegar a soberania digital e a liberdade de expressão, que deve saber que não pode se chocar com a soberania do país. A soberania do Brasil, que já é tão precária, ela tem de ser respeitada. Veja, mas eles têm que definir isso daí. Bom, se eles não definem, bom, você já sabe, o STF define. Não existe vácuo de poder. O STF agiu com vigor aí. Né? Ele teve coragem de peitar uma parte aí do Deep State americano, hein? Vai saber lá o que ele está traindo também para si e para o próprio Brasil. É preciso lembrar também que muitos quinta-colunas lá no Congresso, aqui no Congresso, estão muito interessados na soberania nos lucros do Brasil, não na soberania nos lucros dos Estados Unidos e do Elon Musk. Né? A extrema-direita brasileira está muito mais interessada no dinheiro do rico americano, né? E no seu próprio dinheiro, né? Do que na soberania do Brasil nos brasileiros. O Brasil tem soberania? Veja, se o congressista aqui não sabe responder, ou não quer responder, porque é um vendido, né, e porque está mais interessado no direito do Elon Musk e no X e na rede social americana, bom, o STF responde. Se ele não quer responder, se ele não quer legislar. Só não vale dizer assim, olha, nós temos soberania porque nós adoramos os Estados Unidos, idolatramos o Estado sionista de Israel, Eslava, a Ucrânia, etc. Para esse tipo de congressista é preferível não ter congressista nenhum. Né? Veja, as redes sociais, você sabe, nossa linha aqui é soberanista, né? É nacionalista. Posso até estar fora de moda, mas é isso daí, eu vou defender isso daí. Veja, as redes sociais têm um peso considerável em eleições. É um peso determinante até. Se não, veja, pessoas que chegam a uma votação estão indecisas. Veja, muito do voto indeciso aí é definido na forma como a informação chega para essa pessoa, do modo como ela recebeu essa informação na mídia social. Plataformas são empresas privadas. É importante entender isso daí. As ações, os acionistas aí, um grupo de acionistas aí, bom, é claro que está na mão de BlackRock, de Vanguard, né? Veja, então você não tem o Estado Nacional aí, você tem o globalismo por trás das redes. Você tem os bilionários que querem criar o governo mundial aí e usar a rede para monitorar todo mundo, né? Daí que essas redes privadas influenciam tremendamente a vida política dos países. Deve haver algum tipo de regulamentação, inclusive para as eleições, né? Como está vendo aí, está censurando aí o candidato aqui para a Prefeitura de São Paulo, está censurando fortemente o candidato aí da extrema-direita. Né? O candidato que está se vendendo como antissistema, como anti-Estado, né? Como anti-esquerda. Bom, as plataformas são bens privados, não são bens públicos de algum país ou de algum governo. Isso inteiro, né? Veja, por exemplo, o TikTok é da China, daí que foi proibido nos Estados Unidos. Bem, a tendência é que as políticas que pertencem a grupos de poder do Deep State, que está acima do poder constituído das nações, impõem a sua agenda. Todos vimos quando as redes começaram a censurar pessoas, né? Como começou com o Donald Trump lá nos Estados Unidos, quando começou aquela história de fake news, né? Veja, a França persegue o Telegram, o Brasil expulsa o X, os Estados Unidos baniram o TikTok e por aí vai. É bom que haja uma pluralidade de redes digitais, uma variedade ampla de nichos ideológicos, né? Com uma liberdade garantida, mas com absoluto rigor quando se detectar crimes.
Veja, e se a rede não detecta os crimes, bom, quem que vai detectar? Né? Os tribunais, por exemplo, o STF. Bom, e como é que fica aí? Né? Se uma criança de 8 anos de idade, né, como teve aqui no Brasil, uma coisa terrível, de onda, eu acho muito arriscado ficar à mercê de quadrilhas virtuais por causa da liberdade de expressão. Nós não podemos correr esse risco. O governo tem de saber quem é que é o dono da rede, e quais são os seus protocolos, suas regras, suas limitações, suas exigências. Né? Não adianta simplesmente o termo de uso da rede. Tudo deveria ser claro, transparente e consciente, só que não é assim. Não é assim. Eles não querem revelar, e eles querem lucrar e não querem revelar aí dados de usuários. Né? Por quê? Porque eles colocam o lucro acima de tudo. Meu, é um capitalismo selvagem aí por trás dessas redes. Né? Bom, no Brasil, uma boa parte dos usuários viu assim, ó, nós temos uma rede norte-americana aqui, tem 20 milhões de usuários brasileiros que usam a rede de uma forma não contenciosa. Veja, eu mesmo, eu uso a rede de uma forma não criminosa, evidentemente. Então parece que a expulsão da rede foi um tanto exagerada, não parece? Bom, a história ensina que quando a justiça é suprema, quando ela é muito drástica, muito provavelmente está havendo alguma injustiça. Bom, daí que a OAB criticou a medida, apontando exagero. Mas houve exagero? Bom, então a pergunta que vai. Nós trouxemos vários questionamentos aqui para sermos capazes de responder essa questão. O que a Starlink tem a ver com imbróglio? Veja, os satélites ao redor do mundo são usados para espionagem? Claro que são, com certeza. Serve para isso, inclusive. Na Ucrânia, estavam ajudando a Ucrânia contra a Rússia. Daí que o comediante Casar lá, ele se viu todo poderoso e começou a promover uma terceira guerra mundial lá. A Rússia ameaçou destruir os satélites. Ou você desliga essa porcaria ou eu vou destruir todos. E ele tirou o time de campo. O Elon Musk ele tira o time de campo. Depois não se falou mais no assunto. O Musk pôs o rabo entre as pernas para não perder o rabo e a sua Starlink por lá. Né? E agora, por quê? Por quê? Agora começa a ser comentado que as severas multas são uma maneira secreta de cobrar, de tributar. Seria uma espécie de um imposto oculto. Será que o STF depende de cobrar multas da Starlink, aí, não, do X? Saiu em várias mídias que o Moraes bloqueou o X porque é um apoiador do Lula. Veja, é uma pedra no sapato do bolsonarismo. Bom, se nós colocarmos o Bolsonaro nessa equação, parece que tudo não passou de uma perseguição às milícias bolsonaristas, como quer aí a direita bolsonarista. Ele diz que tudo não passou de uma perseguição às milícias bolsonaristas. Né? O problema de um juiz agir politicamente é muito problemático, a gente já falou isso várias vezes aqui, pois isso corrompe os tribunais, passa a ser uma justiça de partido político. Né? Bom, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele disse lá que os congressistas estão com medo da incerteza jurídica. Então veja só, nos Estados Unidos, um aliado do Trump, do Elon Musk, do Netanyahu, chamado Bill Ackman, que por sinal é um Jázaro, né, diz que os Estados Unidos vão começar a retirar seus investimentos do Brasil. Se o X não voltar, vão retirar os seus investimentos do Brasil. Mas será que é só o X? Bom, e que investimento é esse que os Estados Unidos faz no Brasil? Não é o Starlink, é? Porque se retirar o Starlink, ó, tem alguém que vai ocupar esse espaço aí, mas correndo, né? Chamado Huawei, né? Bom, dentro desse conflito não há muito espaço para a parte legal, aí a parte preponderante é a da liberdade de expressão. A parte das redes sociais e a proibição do VPN, aí a politização e agora a financiarização. Tudo isso vai dar a tônica dessa disputa. Né? Bom, os Estados Unidos, agora vamos entrar nesse tema, eles podem praticar certas surpresas desagradáveis para o Brasil, a ponto de apreender certos bens do Brasil, de certos brasileiros. Por exemplo, como fizeram com Maduro. Né? Eles tiraram o avião presidencial do Maduro. O avião presidencial do Maduro, lá da Venezuela, estava na República Dominicana e os Estados Unidos apreenderam o avião, alegando territorialidade externa. O avião estava no lugar errado. Bom, daí o maquiavélico Elon Musk diz que Lula terá de andar de avião particular, hein? Como se os Estados Unidos fossem tirar o avião presidencial do Lula.
Quer dizer, então já está fazendo certas jogando no ar aí certas conversinha mole, aí, né? Mas que são perigosas, né? Certas iscas, né? Bom, a cibersegurança é um tema central agora na cúpula do Comando Sul. Isso envolve uma preocupação com a segurança digital devido à eleição nos Estados Unidos. A reunião do Comando Sul aí, são 10 países latino-americanos se reunindo no Chile e na Argentina, não tenho certeza. É tudo sobre segurança cibernética. A generala Richardson disse abertamente: nós vamos atrás das matérias-primas da América Latina, é isso que nós vamos fazer. Ela fala isso abertamente. E aí eles declaram que a Rússia, a China, o Irã e a Venezuela são seus inimigos. E daí eles pegam o avião presidencial da Venezuela na República Dominicana. Imagine o que eles não vão pegar amanhã, né? E daí quando o Xandão, que não é um cara que não tem nada de bobo, né? Ele ameaça a Starlink, eles tiram o X do Brasil. Quer dizer, e segue e obedece o Xandão, né? Bom, voltando ao X aí, uns 80% dos brasileiros que usam essa rede vão protestar, não vão gostar de ter suas contas canceladas, não vão obter as informações alternativas que estão seguindo. É um prejuízo da mídia alternativa, independente, né? E também é um prejuízo aí para os criadores de conteúdo. Eu sigo várias pessoas lá no X. Bom, eu ainda tenho bastante assunto aqui, muito pano para manga aí, mas eu queria levantar essa questão, né? Entrar aí nesse jogo de interesses aí, né? E veja, várias pessoas sofreram perseguições nas redes, né? Por exemplo, eu sofri muitos boicotes lá no Facebook, né? Até me cansei daquilo lá, né? E daí decidi fazer meu canal. Então eu tenho várias fontes, né? Eu tenho fontes muito boas lá no X que eu vou ter de outra forma, em outro lugar. Sei lá, no Blue Sky aí. Enfim, tenho muitas fontes aí no YouTube também. Enfim, pessoal, é o seguinte, aí são 10 anos de redes sociais aí, e os cidadãos também são cidadãos dentro das redes sociais, né? Inclusive no sentido de politizar as redes sociais. Veja, as redes sociais são uma ferramenta poderosa de informação, mas é também onde há muita desinformação, muita dispersão de energia, né? O judiciário vem agindo politicamente e não é de hoje, né? O problema hoje é que tem um oligopólio aí da grande mídia, né? Da mídia dita oficial, né? Então existe o perigo aí de politizar demais as redes sociais e elas começarem a atacar umas às outras, né? Eu acho que já os usuários já fazem isso, né? Bom, então pessoal, vamos ficando por aqui. Eu quis levantar essas polêmicas, essas questões aí. Fica tudo no impasse. Pode ser que já amanhã volte o X, mas eu acho assim, o STF ele mostrou força. Claro que tem muita gente aqui no Brasil que está interessado não é na força do Brasil, estão interessados na força do Elon Musk. Eles são tietes do Elon Musk. São pessoas que acreditam nesse capitalismo globalista, neoliberal, privatista, que acredita que nesse sistema aí, quer dizer, eles se dizem antissistema, mas na verdade eles promovem o próprio sistema, né? Do rico, do endinheirado, do poderoso, do bilionário, do BlackRock, aí, do acionista, enfim. Então, nós não podemos nos tornarmos submissos ao imperialismo a esse ponto. Então, chega um ponto que ou você é soberanista, ou você abre, fica de quatro aí para os imperialistas, aí, para os poderosos. Bom, então vamos ficando por aqui, né? Obrigado aí pela sua companhia aí, por nos apoiar, tá? Estamos aqui, canal Luz no Fim do Túnel. Verifique se você está seguindo o canal. Não vou dar melhores detalhes agora, mídia alternativa, né? Independente, canal de livre expressão e comunicação. Pessoal, eu vou fazer uma descrição aí no vídeo. Se você quiser ajudar o canal, é fácil, né? É só se inscrever no canal, né? E acione o sininho aí também
Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí a todos. Façam seus comentários, divulguem nas suas redes. Vamos bater nessa tecla, hein? Vamos bater nessa tecla. Nós podemos amar a rede social, tá? Mas nós não podemos idolatrar quem está por trás da rede social. Nós temos que lutar pela liberdade de expressão, mas nós temos que saber também que se cometem crimes nas redes sociais, né? E nós não queremos ser coniventes com isso daí, né? Se a rede social não fornece a informação, né? Então nós ficamos sem a rede. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.